Amada alma, te enganaram. Você não precisa depender de elevar sua autoestima para conseguir se sentir verdadeiramente amada e segura em um relacionamento amoroso. Existe uma pesquisa realizada por psicólogos, o José Hernandes e a Ilka Oliveira, e eles investigaram uma amostra de 146 casais heterossexuais e revelaram que entre os componentes do amor, o que melhor se correlaciona com a satisfação, tanto para homens quanto para mulheres, é a intimidade comunicativa. Bem mais do que atração física, como a maioria não imaginava. Em um segundo estudo, John Alan Lee, um sociólogo de renome, passou a vida inteira estudando aspectos psicológicos do amor e da sexualidade. The Psychology of Love é uma pesquisa que esse sociólogo fez, recorrendo a vários métodos, incluindo entrevistas com pessoas heterossexuais e homossexuais, que confirmam 9 tipos de amor possíveis na humanidade, sendo apenas 2 deles estilos em que a pessoa só consegue se aproximar de você com interesse romântico caso ela te ache bonita. Os outros 7 tipos de amor possíveis não condicionam o amor à beleza física. E eu vou te dizer que com esses estudos o meu objetivo é realmente desconstruir a crença de que para você ser amada e se sentir verdadeiramente segura em um relacionamento amoroso, você precisa ser atraente. Eu sou Fê Girassol, especialista em relações saudáveis e mentora de vida amorosa. Mas nem sempre fui assim. Já passei por muitos perrengues amorosos, muito sofrimento. Ou eu rejeitava as pessoas que pareciam incríveis e que diziam me amar. Ou então eu era rejeitada por pessoas que eu achava perdidamente que eram os grandes amores da minha vida. E eu passei por muitos desses sofrimentos investindo em autoconhecimento, investindo em me elevar espiritualmente. Eu contratava especialistas, eu fiz mais de 8 anos de terapias convencionais, holísticas, cursos online, vivências, já gastei mais de 20, 30 mil reais tentando resolver todas as pendências emocionais. E nada disso adiantou. Eu ainda estava sem um relacionamento amoroso em que eu me sentia verdadeiramente amada e segura. Meu último relacionamento, que foi o auge do meu sofrimento, eu estava vivendo como se fosse um namoro perfeito. Então a pessoa me pediu em namoro, eu aceitei, começamos a namorar e eu não me sentia priorizada. Teve uma vez que eu fiquei uma semana sem ver essa pessoa e eu fiquei indignada. Como é que essa pessoa diz que me ama, sendo que ela não faz questão de me encontrar, de me ver ao vivo? E põe outras coisas na frente, é trabalho, é amizade, é família. Então eu nunca me sentia priorizada nas relações que eu estava e que eu achava que eu gostava da pessoa. E isso me intrigava muito, porque eu sabia que eu era uma mulher interessante, eu sabia que eu era foda, eu sabia que eu era linda, gostosa, cheirosa, super interessante. Então, eu tentava melhorar. Eu falava, eu vou provar pra essa pessoa que eu sou boa o suficiente pra ela me amar. Então, eu me tornava cada vez melhor uma namorada mais excepcional. Eu amava através da necessidade de me fazer útil na vida da pessoa. Ou eu salvava a pessoa, ou eu dava tudo de mim para me mostrar útil e essencial na vida da pessoa a ponto dela não poder me rejeitar, me trocar ou me abandonar. E na verdade, nada disso nunca foi amor. E quem me disse isso foi o meu primeiro mestre, Jader Maia. Ele fazia biodança comigo e um dia que eu estava chorando, ele chegou para mim no final e falou: "Posso te ajudar? Vamos conversar amanhã, num café?" E a gente foi na Offner de Moema, lá em São Paulo. Eu lembro até hoje, quando eu entro na cafeteria, eu sei a mesa em que eu estava sentada com ele. E ele me fez 3 perguntas sobre a minha infância. Como é que eu interpretava o meu pai e a minha mãe, onde é que eles estavam, como era a relação dos dois. Pum! Foi o momento mais ahá de toda a minha vida. Porque eu entendi exatamente por que eu estava vivendo todo aquele ciclo de frustrações amorosas há muitos anos. Eu estava repetindo o ambiente da infância. E ele me disse: você nunca foi capaz de amar ninguém de verdade. Isso não é amor. E ninguém que passou pela sua vida te amou de verdade. Nem o seu pai e a sua mãe. Tudo mudou a partir daquele dia, porque ele pegou na minha mão e ele me conduziu com ações práticas. E aí, nisso, eu fiquei apaixonada nessa história. Eu falei, caraca, é um método. É o que eu estava procurando. Em menos de 2 meses, eu conheci hoje o atual amor da minha vida. E eu disse, eu quero realmente fazer isso para outras mulheres. Eu quero pegar na mão das mulheres que já têm uma autoestima elevada, que já investiram mais de 10, 20 mil reais em autoconhecimento e que mesmo assim estão caindo nas mesmas frustrações e ciladas de amor.
Eu quero pegar na mão delas, eu quero dizer exatamente o que elas precisam fazer, o que elas podem parar de fazer porque não vai adiantar nada, o que está confundindo, para que elas tenham clareza mental e saibam que tudo o que elas fizerem vai colaborar para o sonho de vida delas acontecer o mais rápido possível. Viver um novo amor real, recíproco e sustentável é escolher o caminho da revolução. A revolução pelo amor. Quando você tem alguém que te ama na mesma intensidade, que te entende, você sente uma conexão astral e espiritual, e isso economiza muito o seu tempo e a sua energia, porque você não precisa conversar com a pessoa para decidir nada, basta olhar nos olhos da pessoa e vocês sabem. E você sente uma elevação do seu prazer em viver. É como se você andasse na profecia celestina, vendo todas as cores douradas e reluzentes ao seu redor. Quando você está vivendo um amor real e recíproco, não importa o perrengue, não importa a dificuldade. Qualquer bobeira fica legal e qualquer desafio é muito mais fácil de você transpassar. Sabe quando você anda para lugar nenhum de carro, ou tá de mãos dadas na rua, ou fica em casa olhando para o teto e já é incrível, porque a pessoa que está ali do seu lado faz isso tudo ser incrível. Um amor real e recíproco te entrega um amparo incondicional. Você consegue nutrir de forma recíproca a sensação de que você conhece bem alguém que te conhece também. E você sente segurança emocional diariamente quando você está doente, quando você está fraca, quando você está mal por algum motivo, por saber que vai ter alguém do seu lado para o que der e vier. Porque o amor não mora no conflito. O amor não mora no desgaste, o amor não mora na adrenalina, o amor não mora no desafio. O amor mora na paz, na tranquilidade, no conforto e no prazer de ser quem você nasceu para ser. Muitas mulheres, assim como eu já fiz, continuam investindo em autoconhecimento, em terapias convencionais, holísticas, cursos e vivências. Elas vão geralmente em 3 profissionais ou 4 diferentes numa mesma semana, porque elas acreditam que falando sobre o problema, elas vão resolver as situações. Os traumas de relacionamentos amorosos do passado, as questões familiares ancestrais com pai e mãe, ou até a criança interior ferida. O ponto é, elas falam toda vez sobre os mesmos problemas e aquilo vai se magnetizando novamente, porque aquilo que elas acreditam, que elas estão reclamando de, elas clamam de novo e aquilo acontece novamente. Tem uma frase muito linda do Mahatma Gandhi, basicamente ele diz que aquilo que você pensa, as suas crenças sobre você traçam o seu destino. Então, essas mulheres acabam falando sobre os problemas, reforçando esses problemas, e elas atraem na vida real, quando saem das terapias, pessoas para afirmarem tudo aquilo que elas estão vendo. Então, elas acreditam, poxa, eu ainda não posso me libertar do autoconhecimento porque eu ainda não tô boa o suficiente para caminhar sozinha. Se no autoconhecimento eu tô atraindo um monte de tranqueira, eu tô continuando no ciclo de frustrações amorosas, imagina sem o autoconhecimento. Acontece que isso é uma armadilha. Porque assim como uma lagarta tem um tempo específico para passar dentro do casulo, essas mulheres também têm um tempo limite de se autoconhecerem. Caso contrário, o autoconhecimento começa a corroer a vida amorosa delas. E elas começam a atrair mais do mesmo daquilo que elas estão reclamando. Einstein já dizia, não se resolve um problema com o mesmo estado de consciência que o criou. Por isso, não adianta continuar no autoconhecimento. É preciso passar para o próximo nível, o nível da autocura, que é realmente o voo da borboleta. Tem uma armadilha que muitas dessas mulheres caem, que eu chamo de armadilha da Broadway. Existem peças conhecidas mundialmente, o Rei Leão, a Pequena Sereia, o Fantasma da Ópera, eles têm o mesmo começo, meio e o fim, independente de qual elenco apresenta, se é um elenco que fala francês porque está apresentando para um público da França, ou outro elenco que fala russo porque está apresentando na Rússia. Independente das pessoas serem diferentes, o roteiro é o mesmo, o final é o mesmo, e isso é o que acontece na vida de muitas das mulheres. Por mais que elas façam o elenco da vida delas mudar, ou seja, elas troquem de pessoas, façam a fila andar, os problemas são os mesmos, elas acabam vivendo os mesmos roteiros de relacionamento, não conseguindo se sentir verdadeiramente amadas e seguras. Então, enquanto essas mulheres não resetarem, não reflorestarem o modelo de amor, não importa a pessoa ser diferente, o resultado vai ser o mesmo. Eu sempre tive relacionamentos até então legais, duradouros, só que nunca ia para o próximo passo.
e isso me frustrava muito. Aí vinha todos os gatilhos, né? Eu não sou boa o suficiente, tem alguma coisa de errado comigo. No meu último relacionamento mesmo, a forma como o outro me tratava, eu me sentia assim, nossa, eu tô querendo mais. Como assim? Eu já tenho tanto. Mas eu não tinha. Eu tinha pouco, eu queria mais. E eu sentia errada por querer este mais. Era muito ruim. Eu participei de um brunch com a Fê e eu conversei com ela. E o que eu falei para ela? Falei, olha, Fê, tudo isso que você fala de curar a criança, fazer processos terapêuticos, isso eu faço, eu me conheço muito bem. Porém, eu tô especialista em identificar o relacionamento que já não vai dar certo desde o começo. Então, eu tinha o processo eu nem invisto no relacionamento para não sofrer. No início, eu já consegui identificar aquilo que não daria certo, mas eu falei para a Fê, e como é que eu consigo um que dá certo? Porque eu já fiz muita coisa. Foi aí que eu resolvi fazer o processo da Fê, e mais ou menos um mês que aí eu conheci o Rodrigo, e a gente já tá junto há 2 meses, vai fazer 3 meses o mês que vem. É bem diferente, né, viver esse relacionamento. É algo que, a princípio, eu sempre quis, porque sabe aqueles relacionamentos onde eu tinha que sempre me moldar para o outro me aceitar? E hoje, quando eu tenho alguma questão que um quer de um jeito, o outro quer de outro, a gente senta e conversa. Isso para mim é muito novo, né? Então, tô aqui aprendendo a lidar com um relacionamento mais saudável. Claro que se relacionar de maneira saudável é bem diferente de se relacionar da maneira tóxica. Então, o que eu falo para vocês? A mentoria da Fê foi essencial para, em primeiro lugar, descobrir quem é a Márcia, porque a gente faz muitos tratamentos da criança interior e a gente só fica curando feridas, mas não sabe quem é a gente. Então a mentoria da Fê, eu acho que o meu ponto cego era exatamente esse, eu não sabia quem eu realmente era. E olha que eu fazia terapia desde 2007. Claro, teve melhora, óbvio. É uma coisa diferente da Fê. Eu falo que a gente parece um cachorrinho girando em volta do próprio rabo. A gente para naquilo e não sai. Eu já tinha feito de tudo mesmo. E olha que eu sou da área e eu não consegui fazer por mim o que a Fê fez. Esse modelo de amor que elas aprenderam é um modelo de amor manchado por padrões como amor é igual a dor, amor é igual a agressividade, amor é igual a distância emocional, amor é igual a rejeição, amor é igual a troca. Tudo isso elas começam a aprender que é o que elas merecem receber, porque a referência primária delas são os pais. Então tudo aquilo que elas interpretam que os pais deram ou não deram, é o que elas começam a sedimentar como um modelo de amor válido para elas. Então elas crescem buscando exercer esse modelo de amor e procurando pessoas para fazerem elas se sentirem da mesma forma como elas se sentiam na infância. Fora que também assistiram a filmes, por exemplo, da Disney, a séries e novelas que enfatizam e romantizam traços abusivos de um amor doentio. Por exemplo, aquele livro que fez muito sucesso, 50 Tons de Cinza. Esse livro, que também originou um filme, mostra uma relação doentia que é pintada como um amor selvagem e delicioso, mas é um tipo de relacionamento que envolve agressividade, dominação, controle e submissão. E isso definitivamente não é amor, porém é vendido como amor na sociedade. Então essas mulheres, além de terem um mau exemplo em casa, elas também acabam pegando essas referências doentias de romances, séries na televisão. Isso tudo faz com que as referências desse modelo de amor que elas construíram para a vida delas as prenda dentro de um ciclo de frustrações amorosas. Então é um modelo de amor que as machuca. E reflorestando esse modelo de amor, elas conseguem entender não só o que elas querem e merecem para a vida amorosa delas, mas também o que elas necessitam para se sentirem verdadeiramente amadas e seguras. Então eu chamo esse modelo de amor genuíno. É algo que elas realmente necessitam mais do que querem. E elas conseguem
atrair e nutrir isso na vida delas, se elas fazem uns passos corretos e personalizados para elas. Quando eu conheci a Fê, eu tava num namoro, mas assim, a gente se engatilhava super. Daí no dia que eu fui fazer a aula gratuita com ela, eu quase desisti, porque eu entrei na aula chorando. A gente tinha tido uma briga horrorosa, e daí eu fui fazer, eu falei, bom, mas eu marquei, né? E na hora que eu comecei a falar, eu já comecei a chorar de novo. Só que eu tava num caos tão grande na minha vida, tão desanimada com tudo que eu já tava fazendo, que eu falei assim, bom, se eu não fizer isso, o meu relacionamento vai terminar, de qualquer forma. Então, ou eu dou uma oportunidade pra mim, invisto financeiramente nisso, e pelo menos tento, ou eu vou terminar e eu vou ter que continuar gastando com outras coisas, porque não vai adiantar nada. E comecei o programa. Nesse processo, eu terminei esse relacionamento que eu tava e eu fui cuidar de mim. Numa dessas imersões que eu fui fazer, eu conheci uma outra pessoa e a gente começou a conversar. Eu moro no Paraná, ele era de Porto Alegre, e eu não depositei nada ali, né? Porque eu falei, nossa, como é que isso vai dar certo, né? Mas uma frase dele me marcou sempre muito. O que ele mais gostava de nós era que eu extraía o melhor dele. E era isso que eu sentia, sabe? A gente tinha se conhecido, ele me pediu em namoro, numa situação super romântica. Nesse processo todo, eu estou me casando, gente. Ai, eu não sei nem o que falar pra você, né? Eu manifestei na carta. Eu tava ouvindo ela falar o antigo relacionamento dela e o agora, não tem nem comparação. E eu só ouvindo aqui, oh meu Deus, gratidão. Obrigada por vir aqui e trazer essa energia pra mim. Tem uma carta no programa da Fê que a gente escreve pro universo, a nossa carta do universo. Uma das descrições eu coloquei na minha carta que era um homem com os olhos azuis. E o Enio tem os olhos azuis. O que acontece é que quando às vezes a gente fica muito no mental da busca, a gente não consegue agir. E esse é o diferencial do programa Renovação. Infelizmente, não adianta perdoar os pais para viver um novo amor real, recíproco e sustentável. Não adianta investir mais anos em autoconhecimento, não adianta elevar mais a sua autoestima, não adianta, vai lá, amor próprio, se cuide, queira-se bem, também não adianta. Não adianta investir em técnicas de sedução, não adianta saber flertar em aplicativos, não adianta fazer a fila andar rápido até a alma gêmea chegar, não adianta pedir para Deus ou para o universo trazerem a pessoa certa para você, e não adianta também ficar saindo todo final de semana atrás de uma pessoa interessante. Eu nunca vou me esquecer de uma história de uma mentorada executiva que depois de 8 anos se autoconhecendo, depois de anos e um casamento abusivo, ela ainda estava presa no ciclo de frustrações, ou ela atraía pessoas que não eram interessantes, que não estavam interessadas nela, e as pessoas pediam ela em namoro e ela não queria, porque não era recíproco, ou então quando ela se apaixonava pela pessoa, a pessoa não estava interessada no mesmo nível que ela. Então ela estava presa nessas frustrações há anos e ela tinha um sonho de formar uma família. Dentro do meu programa, na 8ª semana, ela começou um novo relacionamento. Ela não estava saindo de casa, porque ela tem um aspecto de fobia social. Então uma pessoa que não tem grupo de amigos grande, não é rolezeira, que fica saindo todo final de semana, ela não precisou sair de casa para atrair esse relacionamento. A história foi muito incrível porque ela recebeu uma mensagem de um namorado que ela tinha na infância, 9 anos, eles eram amigos do prédio e o cara se mudou com a família e ela nunca mais achou ele e nem ele a encontrou. E o Instagram deu uma sugestão de amizade e eles começaram a se falar e ele ficou muito impressionado, porque ele chegou e falou: "Má, eu não sei como o Instagram me sugeriu para te seguir, porque a gente não tem nenhum amigo em comum, mas eu tô aqui, você lembra de mim?" Aí ela falou: "Lembro." E eles começaram a conversar e ela tava zero com pretensão de virar alguma coisa amorosa. E no primeiro encontro eles sentiram um match perfeito e rolou, e eles estão juntos até hoje.
Eu já estou sendo convidada para o casamento, já fui avisada a save the date, já escolhi até meu vestido e foi uma história muito incrível porque ela não precisou sair de casa, ela não dependeu de aplicativos, ela não precisou de mais autoconhecimento, ela saiu da terapia assim que ela começou a fazer os passos porque ela não sentiu mais necessidade e ela começou a viver um amor real, recíproco e sustentável. Oi, Fezinha! Ó, a previsão é que a gente case o ano que vem, olha só. E só pra te contar, a gente já tá morando junto oficialmente. E mês que vem a gente já comemora 1 ano. Fernanda, você tem noção que a gente já vai fazer 1 ano? Eu tô assim abismada com a rapidez que passou e o quão fluido realmente é esse relacionamento e abençoado e feliz e saudável. É a melhor coisa da minha vida, assim. Tô muito feliz e eu vou querer bem te ver de vestido azul no meu casamento, viu? Um grande beijo, Fezinha. Teve um outro caso da Letícia, uma multiempresária, que entrou aqui e na segunda semana ela começou um relacionamento, na terceira semana ela foi pedida em namoro e da quarta para a quinta semana eles já começaram a fazer um futuro juntos, com planos de morarem na mesma casa no próximo ano. Não só essas duas mulheres, como todas as outras que passaram aqui, conseguiram se sentir realizadas amorosamente, assim como eu fiz também na minha vida pessoal, porque elas seguiram os 5 passos. O passo número 1 é o mapa da maldição hereditária. Enquanto você não souber exatamente quais os padrões infectaram o seu modelo de amor, ou seja, aquilo que você acreditou que você merecia receber desde a infância, aquilo que você está buscando nas pessoas como sinal de amor e também aquilo que você exerce quando você diz ou sente que está amando alguém, quando você não mapeia esses padrões, eles começam a controlar a sua vida. E é daí que você começa a atrair sempre pessoas para te trocar ou pessoas para te agredirem e assim vai. Então, fazer esse mapa de maldição hereditária é realmente endereçar de onde veio e por que vieram cada um desses padrões que poluíram o seu modelo de amor. Então, essas mulheres aqui dentro da minha mentoria são convidadas a analisarem como era a lembrança do relacionamento de seus pais, como era a lembrança do relacionamento da mãe com ela e do pai com ela. Então é um triângulo, é como os pais se tratavam, isso interfere no modelo de amor delas, como a mãe a tratava e como o pai a tratava. Esse tripé é o que configura o mapa de maldição hereditário. Quando elas sabem sobre isso, elas começam a entender que elas conseguem se afastar desses padrões e driblar para que eles possam não mais fazer parte do modelo de amor delas. Primeiro, quando me aceitava, eu ficava com aquela mania de querer ser perfeita, nunca estando satisfeita. E isso refletia nos meus relacionamentos, né? Que eu também nunca estava satisfeita com a forma dos relacionamentos. Aí eu me afastava muito das pessoas, né? Porque pra mim, quando não tá perfeito, não funciona. Eu fui muito bem recomendada por conta desse foco que você tem, né? Das relações saudáveis, que é realmente o que eu tava procurando em todos os meios, assim. No amoroso, mas também na minha família também. Apesar de sempre ler muitos livros de autoconhecimento, gostar muito dessas coisas alternativas, tal, não sei o quê. Essa questão, assim, de terapia, de mentoria ou de coaching, nunca me fez querer fazer. Nada disso. Eu até já cheguei a fazer terapia uns 3 meses, eu acho, 4 meses. E assim, se você fala, a mulher fala, e assim, não muda em nada, você só faz refletir sobre aquilo. E eu sou muito prática, né? Então, esse método foi perfeito pra mim, porque foi bastante prático, né? E tinha um tempo, não era indeterminado. Terapia, você vai à terapia, você passa a sua vida toda, e às vezes funciona, às vezes não funciona, né? Você nunca sabe. E isso tinha um prazo, então eu sabia, assim, que eu ia, no máximo, perder aquele meu tempo, entre aspas, mas por um tempo X, entendeu? Tem gente que não gosta de soluções, mas eu gosto de soluções para os meus problemas. E, assim, as soluções que você sempre me deu sempre foram, além de muito boas, assim, inesperadas. Eu tinha essa relação de amor e ódio com meus pais, né? Ao mesmo tempo que eu sofri muito na minha infância, ao mesmo tempo eu tinha dificuldade de desgrudar deles. E isso me ajudou bastante a isso. É a primeira vez que eu me mudo e não fico o tempo todo indo pra casa dos meus pais, entendeu? Eu estou em um relacionamento amoroso, saudável. Tem sido bem fácil. Não é aquele relacionamento difícil. Não tá sendo difícil pra mim me relacionar com ele. Eu entrei no Tinder, conheci um carinha também muito legal, mas saí, mas não tinha conversa, sabe? E aí depois conheci ele, pronto. Alguns dias ele já pediu pra mim pra sair do Tinder. Menos de um mês depois a gente já começou a namorar e assim, tá no maior love.
O passo número 2 é a cascata das emoções para driblar os padrões. Então você descobre os padrões que estão infectando o seu modelo de amor no passo 1 e no passo 2 você entende exatamente o que você queria ter recebido dos seus 0 aos 13 anos que você não recebeu e ficou solidificado esse padrão poluindo o seu modelo de amar e ser amada. Então você começa a entregar para essa estrutura da sua psique interna que Jung chama de criança interior e você, para essa estrutura que sempre será infantilizada e sempre precisará da sua instrução, você conseguirá dar a instrução exata para ressignificar e tampar a ferida. Essas feridas inflamadas, que são os padrões, se tornam chamarizes de pessoas para cutucarem. Ferida inflamada chama cutucão. Então, uma vez que a cascata das emoções fecha essas feridas, elas param de atrair pessoas para fazerem elas se sentirem da mesma forma que elas se sentiram na infância, não amadas e não verdadeiramente seguras. Esse passo a passo que foi interessante, porque eu não estava sabendo como e não estava conseguindo a segurança e o amparo necessário para me conduzir nesse passo a passo de como fazer em tal situação e tal. E aí, até você criar a sua independência, ser sua própria mestra, você precisa realmente de um apoio, de um passo a passo. É como se você estivesse no escuro sem ver nada e alguém te pega pela mão e te conduz para fora dessa escuridão. Inclusive, era uma coisa que eu tinha desistido, uma pessoa que estava na minha vida, que eu conheci, que eu tinha desistido, que não dava certo, que não tinha jeito e que eu sabia que a gente tinha uma conexão muito forte antes do programa, né? E aí eu fui me trabalhando e de repente ele ressurge do nada com tudo aquilo que eu queria de um relacionamento. Eu acho que por eu me transformar, isso também refletiu nele de alguma forma. Tipo, antes sempre era rejeição, desvalorização. Hoje, não. Eu me sinto segura, valorizada, amada, real. E hoje eu digo que, nossa, ele é o amor da minha vida, assim. O passo número 3 é a ativação do seu eu real. É quando você descobre habilidades, qualidades, talentos, motivações e merecimentos que estavam guardados porque você foi sendo decepada enquanto você crescia na sua essência, no seu eu real. Então, o passo 3 é o resgate de quem você nasceu para ser. Quais são as habilidades, as qualidades, aquilo que você merece. E se empoderar de quais decisões e ações faltam para fazer a sua vida afetiva dos sonhos acontecer agora. Esses 3 passos são essenciais para você se tornar uma mulher renovada magnética e principalmente o terceiro, porque de nada adianta você limpar todo o lixo tóxico e emocional que polui os seus relacionamentos amorosos se você não ativa quem você verdadeiramente nasceu para ser. E essa é a função do seu eu real, é você realmente não ter medo e não ter pudor em ser você, ter a coragem de ser imperfeita, de assumir suas vulnerabilidades e assim encantar as pessoas ao seu redor. É assim que você consegue gerar conexão genuína com outros seres humanos. O passo número 4 é manifestar atenção, presença e afeto. O APA é a sigla mágica, porque toda criança dos 0 aos 13 anos buscou receber de seus pais atenção, presença e afeto. Então essa mulher consegue identificar no passo 4 quais são as exatas ações que ela pode exercer para si, para que ela se sinta como o grande amor da sua vida, o seu grande porto seguro, a sua melhor amiga e o seu pai e a sua mãe, sem depender de nada que venha do externo. E assim ela consegue magnetizar como uma mulher renovada e magnética após o passo 4, uma pessoa interessante, interessada, compatível, comprometida e saudável emocionalmente para ela viver um amor real, recíproco e sustentável. Meu maior problema era acreditar em tudo aquilo que falavam de mim. Família, ex-marido, filhos, o lado tóxico deles que eles depositavam em mim, eu acreditava que realmente eu era aquilo. E eu era a Madre Teresa de Calcutá, né? Eu sempre tinha que agradar todo mundo para
para ser aceita, para ser amada, e não olhava para mim. Eu sabia que eu era uma coisa melhor, mas era como uma semente que não conseguia florescer. Eu sempre fiz muitas terapias, muitas coisas, então eu buscava algo que realmente eu conseguisse de alguma forma me emancipar para poder viver isso. Cada passo que eu fui indo, eu fui percebendo que era esse caminho mesmo, sabe? De me emancipar. E claro, tem muito o seu suporte, né? Então, assim, eu sei que eu posso, se amanhã depois eu dar uma derrapadinha e falar, Fê, tô desesperada aqui com uma coisa, me dá uma ajuda. Não é uma relação de cliente, é uma relação, como você diz, energética, né? Já fiz retiro de silêncio, já fiz teta healing, já fiz o biográfico da antroposofia, já fiz de tudo, assim, sabe? Eu acredito, claro, que foi um caminho, né? Mas eu tava bem cansada, assim, sabe? De fazer várias coisas. É que, assim, desde o começo que eu te seguia e via as coisas, eu já sentia que ia ser diferente, assim. Não muito filosófico também. E você entra nesse lugar, mas você vai pra uma coisa meio prática. Então, eu acho que o legal é que tinha esse equilíbrio. Ao mesmo tempo que você é filosófica, você traz tudo isso, traz Jung, mas ao mesmo tempo você vai pra um lugar de materializar coisas. Porque às vezes eu ficava muito, né? Sou água com água, né? Sou câncer com escorpião. Então, assim, e aí você trazia, não, faz a lista, não, escreve aí, classifica, agora vai, risca aqui. Então, assim, era meio didático, assim, sabe? E aí acho que funcionou. Tem muita gente que faz muitos cursos de autoestima, de nananana, mas é diferente, tipo, é de um outro lugar. Não é só ter autoestima, me achar bonita, que eu mereço isso, que aquilo. Isso aí tudo bem, muitas pessoas fazem. Mas eu acho que é meio que, pra mim, era muito mais desse lugar dessa essência, sabe? Eu reconhecer a minha essência. A minha essência tá comigo desde que eu nasci, né? Só que ela tá abafada. E a partir daí, entender esse lugar das relações saudáveis e das relações tóxicas. Você tem que ficar pedindo perdão pra todo mundo, né? Tá tudo bem. Nutrindo esse meu lado saudável. Tanto em ambiente, quanto em pessoas. Porque isso me deixa feliz, me deixa na minha essência, na minha potência. E aí atrai presente, trabalho, dinheiro, amor, que é o que tem atraído. Uma prefeitura me chamou para dar uma palestra, e eu fui pra, sei lá, mais de 500 pessoas e eu cobrei, sei lá, era uma palestra de 1h30, eu cobrei 4.000 e eles ficaram encantados. E quando acabou, as pessoas falavam, você tem uma luz, o que você fala é verdadeiro, tem coerência, dá pra ver sua paixão pelo que você faz, obrigada, gratidão. Então, assim, o feedback que eu tive das pessoas depois foi isso, sabe? Quer dizer, que agora eu tô na minha essência, sabe? Até profissionalmente. Atraí realmente muitas mulheres. Eu sou uma pessoa emocionada, romântica, e eu tinha medo de ser assim. Eu comecei a aceitar esse meu lado emocionada e atrair gente emocionada, né? Então, hoje a Bia mandou uma mensagem assim pra mim. Aí ela falou, Vi, não demora pra chegar, não sei o quê, quero muito ficar com você, nanana. Eu só respondi assim, eu tô por vocês, a hora que vocês falarem eu vou encontrar, tal. Aí ela pegou e falou assim, queria que você tivesse respondido assim. Claro, meu amor, quando eu chegava eu te encher de beijinho. Tá bom, obrigada. Isso, vou te encher de beijo. Então, assim, eu gosto disso, sabe? Porque às vezes eu tô no automático também. E ela me puxa e fala, não, vamos ser fofa e carinhosa ainda. Então, assim, pra mim isso é muito bom, pessoas emocionadas como eu, sabe? Procurei o programa Renovação porque, principalmente, eu já tinha tido relacionamentos amorosos que acho que não foram positivos, que geraram bastante sofrimento, e eu tinha decidido naquele momento cuidar das minhas relações. Assim, os relacionamentos amorosos sempre ficaram em segundo plano, e na hora que eu cheguei no programa eu tinha tomado uma decisão de ser prioridade, né? O relacionamento primeiro comigo mesma e depois com outras pessoas no sentido amoroso. As maiores conquistas foram de trazer um nível de consciência maior sobre quem eu sou e a minha relação comigo e com os outros. Eu ando me cuidando mais, eu ando me respeitando mais, eu tenho me posicionado mais, assim, eu acho que eu tô mais adulta, sabe? Hoje eu tô mais em paz comigo, me aceitando mais, lidando melhor com as minhas relações. Eu achei muito importante esse trabalho com a criança interior, assim. Então hoje, quando eu percebo que eu tô com algum problema, eu vou pensar qual é o problema que a minha criança tá tendo, então eu resgato isso, sabe? Eu não tinha esse tipo de percepção, apesar de eu já ter lido muito, e inclusive eu faço algumas vivências da criança interior, mas eu ainda não tinha compreendido
nesse nível a importância dessa questão, sabe? E eu te convido agora a assistir uma história de amor de mãe, que é forte, capaz de superar dificuldades. Depois de adotar um bebê, a Milene, aqui de Ponta Grossa, passou a produzir leite materno. Ela adotou e passou a produzir leite, gente, e realizou o sonho de amamentar o filho. Eu tenho 3 filhos no céu, eu tive 2 gestações, então eu tive perda gestacional. Fiz tudo que uma pessoa pode fazer para ter filho, biológico, adotivo. Eu achava lindo quando eu via assim na televisão, aquelas famílias enormes, né, que a mãe e a família tinha adotado 15, 20, a dispensa era enorme. Em 2019, a Milene estava prestes a embarcar para a China a trabalho. Mala pronta, passagem comprada, sem nem imaginar o que estava por vir. Mas antes da viagem, ela teve um sonho. Naquele dia, era dia 1º para o dia 2 de outubro, eu estava sonhando e alguém disse assim para mim no ouvido, a tua bolsa estourou. E eu olhei para baixo, eu estava com uma barriga enorme. Comecei a entrar em trabalho de parto, sentindo as dores, vendo aquela cabecinha sair, cabelinho escuro assim, eu levei um susto, eu tô arrepiada aqui só de contar. Eu me levantei naquele susto e estava um cheiro de bebê menino. Ela sentiu que a hora dela estava chegando e realmente estava. A viagem foi cancelada por um bom motivo. E dali 10 dias eu já estava recebendo a ligação para que nós fôssemos buscá-lo na vara da infância. Esta é a primeira foto com o Dudu, recém-nascido, poucos dias de vida sendo entregue pela juíza. Com o bebê nos braços, um outro desejo da Milene era amamentá-lo no peito. Mas seria possível, mãe adotiva, produzir leite materno? Tem como sim, mesmo a mãe não gestando, mesmo a mulher não gestando, ela consegue produzir leite sim. A hora que ele viu o meu peito, ele chegou perto de mim, sentiu o meu cheiro, ele fez exatamente o que ele deveria fazer, como se eu tivesse gerado ele durante 9 meses na barriga. Foi um processo que não foi fácil, eu precisava deixar ele o dia todo no seio, mas foi fantástico, assim, o resultado. Ver aquela primeira gotinha saindo no seio, assim, foi, assim, a materialização da força do amor. Amadas almas do meu coração, estou muito feliz e muito orgulhosa, porque vocês se escolheram como prioridade e é nítido que vocês já se transformaram em mestras de si mesmas. Mulheres renovadas magnéticas, que andam pela vida e conquistam todos os seus sonhos e objetivos com muita facilidade, alegria e prazer. Que delícia que é poder mentorar mulheres como vocês. O passo número 5 é a mentoria. Sem uma mentoria, não é possível que essa mulher atraia um novo relacionamento para ela se sentir verdadeiramente amada e segura. Porque é muito desafiador, é praticamente impossível ela descobrir aquilo que ela não sabe que está errado. A mentoria tem uma função básica de mostrar o que essa mulher não sabe que ela não sabe. Então ela está atuando através do autoconhecimento naquilo que ela tem certeza que é o foco do problema. Mas na grande maioria das mulheres que eu já mentorei até hoje, existia uma raiz adoecida que estava invisível no campo de visão delas, o famoso ponto cego. Então uma mentoria vai ajudar com que ela não se perca no caminho, com que ela não se machuque no processo, com que os resultados sejam acelerados e os progressos sejam diários e principalmente a mentoria também entrega para ela um apoio e uma segurança para que ela não se boicote no processo. Então é realmente atravessar esse túnel sem se sentir pelada no escuro, saber exatamente aonde ela está indo e o que ela vai alcançar com cada ação. E é isso que eu entrego no programa Renovação, esses 5 passos em que eu te acompanho diariamente, garantindo o seu progresso de uma forma que respeite os seus valores, a sua individualidade, a sua filosofia de vida, mas que também faça você chegar mais rápido, mais perto do seu sonho de viver um grande amor. No programa Renovação, você consegue descobrir qual é a única coisa que você precisa fazer para que todas as outras coisas se tornem desnecessárias. Muitas mulheres que chegam aqui resolvem a raiz adoecida que está travando a vida amorosa delas e conseguem promoções no nível profissional, conseguem prosperar ganhando de 3 a 5 vezes mais do que ganhavam antes de entrar no meu programa, conseguem harmonizar suas relações familiares, amizades e a saúde física, mental e emocional também melhoram 100%. Depois de passar pelo programa Renovação,
você se torna mestra de si e das suas relações e se torna muito desafiador algo ou alguém te abalar emocionalmente. O programa Renovação é para todas as mulheres que já se realizaram pessoal, profissional e financeiramente, mas que têm um buraco na vida amorosa. Mulheres determinadas a romperem um ciclo de frustrações para começarem um novo relacionamento em que elas possam se sentir verdadeiramente amadas e seguras. Mulheres que já investiram por mais de 5 anos em autoconhecimento e que consideram a sua autoestima já elevada. O programa Renovação é para você que quer atrair e nutrir um novo amor real, recíproco e sustentável em até 10 semanas. É para você que sente que está caindo em armadilhas e revivendo sempre os mesmos processos, mesmo que as pessoas mudem. É para você que quer se tornar uma mulher renovada, magnética, sendo quem você nasceu para ser, sem sacrifícios e com muita facilidade, começar a atrair várias pessoas e ICCS, interessantes, interessadas, compatíveis, comprometidas e saudáveis emocionalmente com você, para dentre elas você escolher com quem você quer garantir o seu futuro amoroso. Agora, o programa Renovação não é para você que está procurando uma técnica salvadora e não está comprometida consigo. Não é para você que está viciada em sugar conteúdos gratuitos sem disposição alguma de investir em uma mudança real e definitiva, fazer algo diferente para sua vida amorosa andar do jeito que você tanto deseja. Não é para você que está aqui porque quer achar pelo em ovo dentro do seu processo e reafirmar a crença de que não tem solução, de que nenhum método vai funcionar para você. Não é para você que valoriza a aparência antes de tudo e qualquer coisa e que não está interessada em criar uma conexão amorosa verdadeira com outra pessoa, assumindo as suas vulnerabilidades e acolhendo as vulnerabilidades da outra pessoa. Se você tem esse perfil, o programa Renovação definitivamente não é para você. Você pode escolher não entrar no programa Renovação e continuar tentando sozinha, caindo nas armadilhas, nas ciladas de amor, tentando elevar sua autoestima, tentando ser mais sexy, mais atraente ou fazendo a fila andar mais rápido. Você vai perder muito tempo, vai perder energia, vai acabar com a sua paciência de lidar com outros seres humanos, o que não é um benefício para você que quer viver um amor real e recíproco. E o que você prefere? Continuar tentando sozinha e ficar se debatendo dentro do casulo como uma lagarta sendo corroída por um ácido do autoconhecimento? Ou avançar para o próximo nível com ações práticas para você levantar voo na sua vida amorosa e se sentir amplamente realizada em todos os âmbitos da sua existência?